Olá a todos! Vamos tratar hoje com vocês, dentro da elaboração do artigo para o CNPq, dos tópicos referentes aos elementos pré-textuais. Vamos apenas relembrar o seguinte: dentro da minha grande estrutura do artigo, eu tenho os meus elementos pré-textuais, título, subtítulo, nome, resumo, palavras-chave, os elementos textuais, que nós optamos em dividir em 3 grandes seções: introdução, desenvolvimento, conclusão, considerações finais, e a parte dos pós-textuais. Vamos dar uma olhadinha agora especificamente no que nós temos aqui com relação aos pré-textuais. Vamos começar pelo título e pelo autor. Observe o seguinte: o título ele tem que ser atrativo, ele tem que despertar o primeiro interesse do leitor em se ater ao seu artigo. Então ele não pode ser algo muito prolixo, ele não pode ser nada assim muito grande, ele tem que ser algo bem objetivo, onde o leitor passou os olhos e observou: isto me interessa dar uma primeira olhada. Então é a primeira maneira de você fisgar o leitor para ler o seu artigo. Então ele tem que ser bastante atrativo. Ele tem que ser claro, exato e conciso. Por favor, evitem textos, títulos, que tenham textos excessivamente longos. Normalmente nós recomendaríamos algo do tipo até umas 15 palavras. Algumas revistas, alguns periódicos, alguns congressos limitam por números de caracteres. Nós aqui, para facilitar, vamos trabalhar com um máximo de 15 palavras para o título. Observe novamente, o título definitivo nós só vamos defini-lo realmente no final de todo o trabalho. Mas você pode fazer um título tentativa provisório para essa etapa na qual nós estamos. Pode acontecer de você ter, além do título, um subtítulo. Esse subtítulo normalmente ele vai ter uma fonte diferenciada e vai estar separado ou por 2 pontos ou por, muitas vezes, um travessão. Agora, o subtítulo normalmente ele é apenas uma pequena explicação adicional ao título. E ele vai estar também dentro daquele nosso grande limite ali de 15 palavras. Eu não posso ter 15 palavras para mim, 15 palavras. Não, 15 será no total. Então, utilize o subtítulo com bastante parcimônia, com bastante qualidade. Depois que você colocou o seu título, logo abaixo dele vem o nome completo do agente local de inovação. E observe novamente aqui o nosso alerta. Neste artigo ALI-CNPq, artigo 1 e 2, o autor único é o agente local de inovação. E eu vou colocar os aspectos de titulação, formação dele, se ele fez uma pós-graduação ou algo equivalente, eu vou colocar isso numa nota de rodapé numerada. Ou seja, essa nota de rodapé numerada é que vai estar descrevendo lá embaixo qual é realmente a sua titulação. Próximo item nosso é o resumo e as palavras-chave. Observe o seguinte: o resumo é a descrição do seu conteúdo de forma básica, é o básico do teu artigo. Observe o seguinte, então: o título é o primeiro atrativo para chamar a atenção para o seu trabalho. Agora, o que convence uma pessoa a ler o seu artigo realmente é o resumo. Então o resumo tem que ter um conjunto de tópicos mínimos para que a pessoa tenha clareza do que vai estar realmente lendo na sequência. Observe, nós vamos ter, por exemplo, o objetivo. É fundamental que o mesmo, e tem que ser o mesmo objetivo que você colocou no corpo do texto, tem que ser o mesmo objetivo que vai estar dentro do resumo. Eu não posso ter objetivos diferentes em partes diferentes do meu trabalho. Eu tenho que ter aqui no resumo também qual que é a abrangência, qual que é o contexto, qual que é a minha região, qual que é a metodologia que eu vou utilizar. Quais foram os instrumentos principais? Observe que aqui eu faço uma descrição muito sucinta. O meu resumo é bastante limitado. Eu tenho que dizer dar uma ideia geral para o leitor por onde que eu vou passar, que instrumentos que eu vou... quais instrumentos que eu utilizei, porque o artigo já foi, o trabalho já foi realizado. Quais são os principais resultados? Significa que você vai trazer aqui, não todos os resultados, mas os principais. Aquilo que realmente, na hora que o leitor meu está lendo o resumo, dizer: puxa, isso me interessa, vou dar uma olhada, e ele entra para ler o seu artigo de forma mais demorada. E também, ainda no resumo, um extrato da conclusão e das considerações finais.
Com isto pronto, o seu resumo vai estar em condições de efetivamente atrair e convencer o leitor para fazer a leitura aprofundada. De novo, o título é o primeiro momento de fisgar, chamar a atenção. O resumo é o momento em que você vai estar convencendo o leitor a ler o seu trabalho. Tenha em mente o seguinte, que o nosso resumo ele tem que ter uma formatação seguinte. É um parágrafo único, não existem 2, 3 parágrafos, é um parágrafo único. E em diversos trabalhos, em diversas revistas, congressos, você não tem nenhuma tabulação, inclusive, na hora que você começa a primeira frase. Além disso, temos mais o seguinte. Além, então, de nós termos o parágrafo único, nós temos uma limitação que normalmente está entre 150 a 250 palavras. Não vamos ultrapassar isso para evitar que isso venha a impactar aí nas minhas leituras. Agora observe também o seguinte, todo este meu resumo, que serve para convencer o meu leitor, tem que ter também, logo abaixo dele, um conjunto de palavras-chave. Quanto? 3, 4, 5. Nós recomendamos aí 3 a 4 palavras-chave separadas por ponto. Normalmente são suficientes para quê? Para que esse trabalho seu seja indexado numa base de dados e que depois ele venha a ser identificado por onde? Por estas palavras-chave. Então observem que eu tenho um conjunto entre título, resumo e palavras-chave extremamente relevante para chamar a atenção do leitor, para convencê-lo a ler o seu trabalho. Observe então que nós, com isto, passamos praticamente por todos os tópicos aqui pré-textuais e no nosso próximo vídeo vamos trabalhar os elementos textuais. Até breve!